você abre a tua Bíblia, o primeiro que está perto da capa é Gênesis. Gênesis 41, versículos 45. Gênesis 41, 45. Amém? Graças a Deus. Gênesis 41, 45. Diz assim a palavra do Senhor. E Faraó chamou o nome de José de Zefenate Paneia. E Faraó chamou o nome de José de Zefenate Paneia. É isso? Certo. E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento de 7 anos, e houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia mais numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Senhor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade e pela sua misericórdia. Fale conosco nessa manhã e ministra a tua palavra no nosso ser. Não queremos sair daqui do jeito que entramos, mas queremos sair daqui restaurados, fortalecidos e edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Esses 3:13, Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está a dizer: irmãos, quanto a mim, eu não acredito que eu já alcancei as coisas que eu venho lutando a vida toda, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo está a dizer que se eu quiser dar um salto no progresso, se eu quiser crescer, se eu quiser mudar de nível, se eu quiser mudar de estágio, eu preciso aprender a esquecer as coisas que para trás ficam. Paulo está a dizer que o nosso passado, ele pode funcionar ou como um trampolim ou como uma prisão. E ele está a dizer: eu não quero me apegar às coisas que ficam atrás, mas eu quero me prender, eu quero me focar nas coisas que estão diante de mim. Amado, o teu passado não tem nada novo para você. O teu passado não tem nenhuma novidade para te revelar, a não ser coisas velhas. Por isso, todas as vezes que olhamos para trás, nós percebemos
o quanto de tempo que perdemos, o quanto de coisas que fizemos que não deveríamos ter feito. Então Paulo está dizendo: eu não perco mais tempo olhando para o meu passado, porque uma coisa eu faço: eu prossigo, eu avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: o prêmio que eu busco não está no passado, mas está no futuro. As coisas que eu pretendo alcançar não estão atrás de mim, mas estão diante de mim. Se alguém está comigo, diz amém. Então, olhando nesse prisma do apóstolo Paulo e pensando em José, nós começamos a entender alguns princípios maravilhosos. Para você entender sobre José, sempre é bom lembrar: José era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. A Bíblia diz que José, ele estava na casa do seu pai quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que quando José foi vendido, ele estava na idade de 17 anos. E nós lemos aqui que ele foi promovido na idade de 30 anos. Ou seja, ele ralou 13 anos da sua vida para ser o vice-faraó. Mas a vida de José, ela nos traz algumas lições muito preciosas, sobretudo perdão e superação. Se você quer aprender sobre perdão, se você quer aprender sobre superação, leia a história de José. Porque José aprendeu a perdoar apesar da mágoa que lhe foi causada. José aprendeu a superar a sua vida, apesar de ter sido um filho príncipe na casa de Jacó. Agora ele está vivendo como escravo, mas ele não deixou que a condição de escravo o limitasse. Porque tem gente que já está acreditando que como ele se encontra hoje é como ele vai terminar. Você precisa entender que aonde você está não determina onde você pode chegar. Amém? Você precisa colocar isso na tua cabeça, que os lugares aonde eu estou não vão determinar aonde eu posso chegar. José estava na casa de Jacó e agora ele está num poço, depois nas mãos dos ismaelitas, depois nas mãos de Potifar como escravo, depois na prisão como prisioneiro do capitão do rei. Agora José como preso, ainda assim ele acredita, ainda assim ele está na dependência do Senhor para a sua progressão. Então a história de José nos ensina sobre perdão e superação. Amado, ele foi o filho dos sonhos de Jacó. José é o filho da mulher do coração de Jacó. Essa é a razão porque Jacó amava mais a José do que a todos, porque Jacó era apaixonado pela mãe de José. Jacó, para ter a mãe de José, ele trabalhou 14 anos sem salários para casar com a mãe de José. Ou seja, o pedido de Jacó, o pagamento de Jacó para o pedido, o dote que ele juntou para pagar por Raquel, ele juntou durante 14 anos, porque trabalhou 7, foram invalidados pelo tio, trabalhou mais 7, só depois ganhou a esposa. Só que detalhe, a mãe de José era uma mulher estéril, mas depois Deus abriu a madre dela e nasce quem? José. Jacó estava fascinado com José, até que um dia os irmãos de Jacó saem com Jacó e vendem José e vendem a José para os ismaelitas. Amado, o principal segredo da vida de José, o principal segredo do crescimento e sucesso de José é Deus. Ninguém tira isso da história de José. Quando você lê a história de José, você diz assim: Deus está no negócio. Estevão nos traz uma revelação em Atos 7, dizendo assim: os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com José. Então a questão não é quem te vende ou para onde te vendem. Se Deus é com você, você vai dar certo como escravo, você vai dar certo como preso, e você vai dar certo como alguém que está trabalhando
andou limpando o chão na casa de Potifar. Alguém crê nessa palavra? Diz amém. Por isso não se preocupa com os lugares e as pessoas que te vendem ou te compram. Não se preocupa com o lugar, mas diz: se o Senhor está comigo, tudo quanto eu fizer prosperará. Então Estevão vai dizer que Deus era com José. Deus estava com José. José está trabalhando como escravo, ele prospera como escravo. José está trabalhando como preso, ele prospera como preso. Então, amado, prospere em todos os lugares aonde você estiver. Se você é apenas o faxineiro lá no teu trabalho, limpa como ninguém, varre o chão como ninguém, e você será um próspero naquilo que você está fazendo. Porque tem gente que diz: pastor, o dia que eu for chefe, eu vou empreender mudanças. Só que por enquanto você é um simples servo, você não empreende mudanças. Amado, seja excelente nas pequenas missões, porque pequenas missões nos promovem para grandes missões. Você está entendendo isso? Se você não sabe governar na casa de Jacó, você não vai saber governar na casa de Potifar. Se você não sabe governar na casa de Potifar, você não vai saber governar na prisão. E se você é um péssimo preso, você nunca vai entrar no palácio. Então os lugares aonde eu passei me dão credencial para governar ou não aonde eu vou. Repito isso para você: nos lugares aonde você esteve, vão lhe dar credencial, vão lhe dar currículo para dizer: tem capacidade, tem experiência, sabe o que fala, sabe o que vai fazer, porque onde ele passou teve sucesso. E eu profetizo isso sobre a tua vida: Deus lhe dará uma jornada de sucesso. Quando alguém ouvir a tua história, Davi, você vai dizer: Saul, no passado matei urso, no passado matei leão, e hoje eu estou pronto para derrubar esse gigante que se levanta para opor ou para se opor contra a nação de Israel. Se você não venceu ontem, você pode não vencer hoje. Se você nunca se preocupou com excelência, não vai ser excelente depois de grande. Péssimo servo no pouco será um péssimo chefe no muito. Por isso Deus não te leva muito quando você não passou pelo pouco. Sabe por que o chefe de hoje pisa nos funcionários? Porque ele esqueceu que um dia foi um simples funcionário. Sabe por que o chefe de hoje estão a humilhar os baixinhos, os pequeninos? Porque ele esqueceu que ele um dia foi pequeno. Só que a queda desses é eminente, porque assim como Deus lhe fez subir, também vai lhe fazer descer. Porque a Bíblia diz que Deus estabelece os reis e os faz cair. Ou seja, Deus coloca no trono, e quando não lhe agrada mais, ele derruba o trono. Alguém está comigo? Diz amém. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é dada que não foi dada por quem? Por Deus. Se você é autoridade, Deus te deu autoridade. Se você tem autoridade, é porque primeiro o céu aprovou que você tivesse o quê? Autoridade. Se você está vivo nessa manhã, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. José foi tirado da zona de conforto e foi levado para uma zona de confronto. Prosperar ninguém sem antes confrontá-lo. Deus não vai lhe dar uma grande missão sem antes bater de frente com você. Por isso, a primeira coisa que Deus faz com José: sai da casa de Jacó. Como eu sempre digo quando falo de José, amado, ser José na casa de Jacó é fácil, porque Jacó te protege, Jacó te dá roupa à cara. Você vai mostrar que você tem graça longe de Jacó, porque Deus tira José da casa da proteção, da casa do conforto, da casa do filhinho querido, e ele leva para um lugar que ele é mais um escravo. Ele leva para um lugar que ele não vai ser tratado com carinho, vai ser tratado como escravo. Porque quando Deus quer tratar conosco, e eu repito o que eu falei aqui, Ele está nem aí com as tuas ideias. Porque no processo de tratamento de Deus, Ele vai te tratar como Ele quiser. Amado, se existe alguém que não estava preparado, pastor Tony, para ser escravo, é José.
Os irmãos de José, todos os 10 estavam. Eu explico por quê. José era o filhinho de papai e mamãe, bolo e leite. Ele supervisionava os irmãos. Mas quem trabalhava mesmo é os 10. Quem ia no campo é os 10. Quando José é vendido, ele estava vindo do campo ou indo para o campo? Indo para o campo, estava onde? Na casa do pai. Por enquanto os manos estão lá a dar duro. José não tinha nenhuma experiência como escravo. Teriam levar Rubem, que sabe pastar. Não José, mão fofa. Esse Josézinho da igreja, Deus vai meter calo na tua mão, meu irmão. Você acha que a tua vida vai ser sempre essa mãozinha fofinha? Essa mãozinha de ator de Hollywood? Vai ter calo aí. Deus vai colocar uma picareta na tua mão. Deus vai colocar uma marreta na tua mão. Mas é para me matar, pastor? Não. Porque Deus quer te fazer homem. Deus quer te fazer mulher. Você vai suar, mas amanhã você vai olhar para trás e vai dizer: Manassés e Efraim. Amanhã você vai olhar para trás e vai dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha dor. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não existe crescimento que não passa por aflição. Todos que cresceram sofreram aflição. Você crescer, fala para o irmão que está ao seu lado: crescer dói. Tem gente, Cândido, quer crescer, mas não quer sentir dor, não quer estar debaixo dos, não quer andar a pé, não vai crescer. Meu filhinho está a aprender a andar em condições. Meu filhinho está a aprender a falar em condições. Hoje ele já não cai mais do berço. Hoje ele, para descer a escada, ele mede consequência. Ele senta, desce um degrau, senta, desce outro. Mas ontem ele olhava para o degrau, ele achava que aquilo é nada, e ele metia o pé assim. E ele vinha de frente. Você só escuta pu. Eu falo: morreu a criança, morreu. Morreu. Porque ele queria pular degrau. Só que na vida tem que respeitar os degrau. Eu estou falando com alguém? Sabe por que você está batendo com a cara no chão da vida? Porque você está a pular os degraus. Aprenda que existem degraus na vida. São necessários passar por ele. Eu não disse você precisa, eu disse é necessário, é importante, é indispensável. Não pode pular, tem que passar por lá. Para amanhã você entender que eu passei, ganhei experiência, eu posso passar de novo lá. Porque tem gente que depois da crise não consegue mais subir, porque ele não tem experiência de como chegou lá. Porque, amado, quem obedeceu etapas, ainda que a crise chegue, ele sabe como voltar a crescer. Sabe por que muitos estão com medo de perder o que ganharam? Porque eles nem sabem como conseguiram. Tenho que desenhar isso ou tenho que hoje? Já entenderam? Porque ter sucesso com feitiço, você consegue coisas que você não entende como você conseguiu. Mas daqui a 50 anos pesa, cobra. Alguém está comigo? Nós africanos temos essa mania que para ser tem que receber. Ô irmão, para ser é trabalho, fé, foco e dependência de Deus. Não é receber nada. Até mesmo para você, ô irmão, para ter marido quer tomar banho com feitiço. Misericórdia, mas vamos deixar os maridos ainda lá. Vamos pensar no irmão José. Alguém está comigo? Vamos aprender algumas lições aqui com o irmão Zé. Quais foram os altos e baixos na vida de José? Primeiro, ele era amado pelo seu pai e era odiado pelos seus irmãos. O pai lhe ama, mas os irmãos não gostam dele. É assim mesmo, querido. Na igreja nem todos vão com a tua cara, nem todos vão com o teu jeito. E você vai se matar por causa disso?
vai amarrar uma corda no pescoço porque fulano não gostou de você. Meu irmão, se o pai te ama, tá fixe. Você está na casa do pai. Agora o irmão mais velho que não te gosta, casa, constrói a casa dele e vai. Mas eu estou na casa de quem? Do pai. Então o amado José, ele era amado pelo pai, odiado pelos irmãos. Outra coisa, o pai lhe ofereceu uma túnica, um fato de várias cores. E os irmãos com inveja receberam e mergulharam no sangue para dizer que ele morreu. Amado, Jacó tinha atestado de óbito de José, mas José está vivo. Você sabia que para algumas pessoas você já morreu? Porque nunca mais te viram nos Face da vida? Porque nunca mais viram na televisão você? Porque nunca mais viram uma live tua e já estão a dizer, fulano, acabou. Só que eles não sabem que Deus está trabalhando em oculto na tua vida. Só que eles não sabem que lá no Egito, Deus, você não está entendendo essa palavra? Não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo aí fora. Aí fora estão dizendo, acabou, não tem mais fama, não tem mais nome. Vamos esperar daqui a 7 anos, quando a fome chegar em toda parte do mundo, José aparece. Porque, amado, ser José é aparecer na hora certa. Amado, quando Deus está na nossa vida, Ele sempre vai nos levar nos lugares certos, nas horas certas e no momento certo. José pediu para aquele copeiro se lembrar dele e ele foi lá e esqueceu. Porque Deus estava dizendo, não esquece, porque ele não pode vir aqui agora. José foi guardado na prisão. Fala para o irmão que está ao seu lado, José não foi preso, foi guardado. Porque se ele ficasse mais na casa de Potifar, aquela mulher estragar a vida dele. Então Deus disse, eu vou guardá-lo. Mas aonde? Esse Egito perigoso. Leva preso José. Amado, você consegue aceitar uma prisão, um problema como providência de Deus para a tua vida? Porque nós só queremos aceitar as bênçãos e não queremos as batalhas. Então precisamos olhar para José e entender que aquela prisão é providência. Pedro foi guardado também na prisão. Então existem lugares, amado, que nós não esperávamos, mas Deus vai nos levar para lá. Não é para acabar conosco, é para nos guardar. Outra coisa que nós vemos, outro alto e baixo na vida de José. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi promovido na casa de Potifar como escravo. Vendido. Ele é a semelhança de Cristo, esse José. Jesus foi vendido, José foi vendido. José foi exaltado no Egito. Jesus foi exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. José no Egito foi chamado de Zefenate Paneia, que quer dizer fornecedor de nutrimento ou salvador do mundo. Jesus é o salvador do mundo. Então ele tem algumas semelhanças com Jesus. Jesus foi vendido por um discípulo e José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus lançaram sorte sobre as vestes dele e José pegaram as vestes dele e embeberam ela de sangue. Mas quando olhamos para José, nós percebemos também que José, ele é promovido em toda a nação do Egito 13 anos depois de passar por vários estágios. Olha para a tua vida, olha para cada momento da tua vida como uma escola de Deus. O que eu aprendo? O que Deus quer me ensinar? Qual lição Deus quer trazer para a minha vida? Nossos angolanos, nossos líderes políticos deviam tirar as lições da crise, as lições do Covid, as lições dessas manifestações. Qual é a lição que nós tiramos disso em vez de reprimir? Devíamos sentar e avaliar o porquê dessas coisas e como evitar lá em frente. Porque quando você não aprende com uma circunstância, você vai voltar lá. Amado, aluno que não entendeu os exercícios de matemática, química e física, não entendeu geografia nem biologia, qual é a sentença do professor? Lhe aprovaçou. É isso? Não reprova, tem que repetir, porque ele precisa aprender.
Tem que repetir porque ele precisa saber o que é isso, como é que isso aparece aqui. Então existem desertos que nós repetimos por eles, é porque no primeiro que nós passamos não tivemos lições. E como Deus acha importante que nós aprendamos algumas lições, Ele nos coloca em alguns desertos da nossa vida que nós não podemos escapar deles. Alguém está comigo? Diz amém. Outra lição que nós aprendemos de José: perdoou todos os seus irmãos. Outra lição: sustentou todos aqueles que lhe fizeram mal. Se José ouvisse a música Sabor de Mel, ele ia se vingar contra os seus irmãos. Graças a Deus que ele não ouviu. Porque se ele ouvisse Sabor de Mel, quando viu os irmãos dele tudo aí, ia falar: DJ, põe Sabor de Mel aí. O agir de Deus é lindo. Ficam aqui, ninguém foge. Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Me venderam, né? Agora estão aqui. Vamos ver. Amado, Deus não nos dá nada para nos humilhar o nosso próximo, ainda que seja nosso inimigo. Tudo que Deus nos dá, até para sustentar os que nos causaram males. Porque se você está a esperar ter para provar que você também pode, Deus nunca vai te dar. Vai morrer assim, Ana. Mas quando você entender que as coisas que Deus coloca na minha vida é para a glória dele, você não vai dizer: agora está me pedindo, né? Esqueceste? Tem memória curta, senta, vou te lembrar. José nem precisou disso. Só disse assim: vocês não sabiam, mas Deus usou a vossa mão para me trazer aqui, para preservar vocês. Ou seja, vocês me venderam para a vossa proteção. Porque se eu não viesse no Egito, a fome que está a matar pessoas no mundo mataria vocês também. Mas vocês não vão morrer, porque José é governador, José é amigo de Faraó, José tem autoridade no Egito. Então tem coisas que estão acontecendo. Pastor, me mandaram, me fizeram. Vá na frente, porque você no futuro será um Zefenate Paneia, um fornecedor de nutrimento, ou até mesmo aquele que vai tirar a tua família da miséria. Se alguém está comigo, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Amém. A outra coisa que prova para nós o segredo do crescimento do José estava na capacidade, primeiro, de esquecer o que ele sofreu na casa do pai dele e no Egito. Esse é o segredo do nosso crescimento. E eu já vou entrar no tema da minha mensagem: para crescer, tem que esquecer. Fala para o irmão que está ao seu lado: se quiser crescer, tem que aprender a esquecer. Não, fala isso até ele entender. Fala: para crescer, tem que aprender a esquecer. Amados, o que às vezes nos impede de chegar no alvo, o que às vezes nos impede de alcançar os nossos sonhos, é essa capacidade de guardar mágoa que nós temos. Deus não prospera nenhum magoado, porque uma pessoa magoada, uma pessoa rancorosa, ela toma atitudes impensadas. Por isso alguém disse: não toma nenhuma decisão quando estiver chateado, e não faça nenhuma promessa quando estiver feliz demais. Porque quando alguém está feliz, está emocionado. E quando você está emocionado, é perigoso você prometer coisas que amanhã sério você não vai dar conta de cumprir. José, para ele crescer no Egito, ele teve que esquecer. Alguém falou assim: todas as vezes que você deixa de perdoar alguém, você caminha com aquela pessoa em todos os lugares aonde você vai. Todas as vezes que você guarda a mágoa de alguém, quando você escuta o nome dele, o que vem no teu coração? O que vem na tua cabeça quando você escuta esses nomes?
Quando você escuta o nome do teu pai, da tua mãe, quando você escuta o nome daquele teu patrão que muitos males te causou e você até agora não perdoou, o que acontece com o teu coração? Quando você se cruza com a rival, se eu tivesse arma aqui ia haver tiro. Estou enganado? Você se cruza com aquele ex que só te fez mal, promessas não cumpridas, dores que te causaram. O que é que passa na tua alma? Sabe por que ainda dói? Você não perdoou. Porque perdoar é o quê? Esquecer? Não. É lembrar sem dor, é lembrar sem ressentimento. Ama Deus, escuta esses nomes que eu citei aqui. Nada me dói mais, porque eu decidi perdoá-los. Um judeu tinha mágoa de Hitler. Um dia ele chegou e disse assim: eu perdoo Hitler. Pegou a fotografia dele, colocou na mesa diante dos filhos. Você sabe quantos males o Hitler causou nos judeus? Mas eles todos disseram: nós perdoamos Hitler, nós perdoamos Hitler. Porque quando você perdoa, você libera aquela pessoa. Quando você perdoa, você se livra daquele que te causou mal. Ei, não guarda no teu coração alguém que lhe causou mal. Perdoa. Jesus, antes de morrer, para não morrer com mágoa, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pastor está falando e perdoa, perdoa. Não sabe o que me fizeram, eu não quero saber. Mas eu sei o que essa falta de perdão está fazendo com você. Mulher que nunca perdoou o marido até hoje. Marido que nunca perdoou a esposa até hoje. Você não sabe, ele me traiu com a vizinha, com a prima. Mas você consentiu em continuar com ele? Chama o cara. Fala: oi bebê, amorzinho, seu filisteu, vem aqui. Você me causou muitas dores, mas agora mesmo, com muitas dores também, eu te perdoo. Porque você fica aí frustrada. O cara que te magoou, essa hora está comendo hambúrguer. Ou essa hora está a dormir, está a sonhar, está lá a roncar e a babar. E você está aqui. Tenta me dar tontura, pastor. Eu preciso sentar. Vai continuar a sentir tontura mesmo. Dile, vai girar tudo. José trabalhou na casa de Potifar, nunca sentiu tontura. José trabalhou na prisão, nunca sentiu tontura. José Cândido rodou todo o Egito colhendo trigo, nunca sentiu tontura. Só lembrou dos irmãos dele o dia que eles apareceram a pedir trigo. Disse: what? Oh, estão vivos ainda? Porque quando você guarda mágoa, a pessoa nunca morre dentro de você. O perdão mata a mágoa. Eu vou repetir para você: o perdão mata a mágoa. Eu vi esse dia um vídeo de um rapaz americano. Uma polícia americana matou o irmão dele por ser negro primeiro e por engano, segundo ela. E no dia do julgamento, o irmão mais novo do cara que foi morto, mais novo ou mais velho, estão lá no julgamento, e a moça, a policial americana, prestes a ser condenada, lhe deram palavras para ele falar. Ele disse assim: eu quero dizer para a policial, primeiro, se o meu irmão estivesse aqui, ele te perdoaria. Segundo, se o meu irmão te perdoaria, eu não tenho razões para guardar mágoa ao teu respeito. E para matar a moça, ele disse assim: eu estou orando por você porque eu te amo. A policial começou a chorar. Rapaz, você matou meu irmão porque ele é negro e confundiu ele com o bandido quando não era. Eu vou ter que dizer: eu te perdoo. Amado, quando você perdoa alguém, você está fazendo um bem a você mesmo. E José, quando ele está no Egito, ele está dizendo: eu não posso limpar o chão daqui da casa de Potifar e ver a cara dos meus irmãos. Porque tem gente que está lavando prato
Mas está a ver a cara no prato de quem ele fez mal e começa a lavar com raiva. Como se tivesse a lavar a cara dela. Está a capinar, começa a ver na terra os inimigos e começa a bater com raiva. Fala para o irmão que está do seu lado, perdoa, esqueça e cresça. A falta de perdão, a falta de esquecimento nos põe para trás, não nos deixa crescer, não nos deixa evoluir. Quem te causou mágoa, hoje na oração libera perdão. Manda uma mensagem para ela ou para ele e diz: mano, mana, eu estou liberando perdão para você, porque cansei de passar mal em olhar para o teu rosto. José, ele está dizendo, eu quero esquecer. Paulo está dizendo, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Porque quando eu esqueço, eu prossigo. Quando eu esqueço, eu caminho. Quando eu esqueço, eu mudo de nível. Porque tem gente até hoje está preso. Eu era, eu tinha, eu fazia, mas já não faz mais. Já não és mais. Quer crescer? Aceita a tua realidade e se projeta para o futuro. Você entendeu isso, irmão? Você tem que aprender a aceitar as circunstâncias que te envolvem agora. Porque tem gente que ainda só está preso no era, no fazia, no podia, no comprava, no derrubava, no mandava, no entrava, no viajava, mas já não viaja mais, já não manda mais, já não é mais nada. Então, como você está, se prepara para você ser alguma coisa que vai gerar alegria no coração de outras pessoas. Você está comigo? Diz amém. Amado, o que José fez para prosperar no Egito, pastor? Fechou o ciclo da dor. Fechou o ciclo da tristeza, da vergonha. É como se você chega num determinado local e fala assim: não dá para eu viver desse jeito. Não dá para eu continuar a ser magoado, levar mágoa dessa pessoa. Então eu vou fechar esse ciclo da mágoa, esse ciclo do ódio, e vai começar um novo ciclo na minha vida. Amado, apaga tudo aquilo que te fizeram e começa algo novo na tua vida. Por isso, quando ele está no Egito, a Bíblia diz que ele prospera. Ele poderia estar num canto deprimido. Se existe alguém que até eu silêncio hoje na história e dizer, e José ficou deprimido por 13 anos. 13 anos depois, Deus o exaltou e a depressão curou. Eu ia falar, não, tem razão mesmo de ficar deprimido 13 anos. Porque tem gente que está à espera do sucesso para ser curado da depressão. Não. A depressão tem que ser curada aí na crise. Porque Deus não vai erguer ninguém deprimido. José poderia estar num canto e dizer, eu não mereço. O Senhor viu mesmo, meu pai é Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, agora é escravo. Poderia ou não? Os irmãos que gostam de se fazer de vítima. Senhor, olha só que eu estou com Deus, mas eu sou cristão. Olha, o Senhor viu o que o chefe falou? Porque tem crente mimoso, tudo queixa em Deus. Tudo queixa. Toda hora o Senhor escutou, viste? Viste como me olharam? Agora viste como passei e estavam a rir. O Senhor está vendo, o Senhor está vendo. Eu não fiz nada, o Senhor está vendo. Porque tem gente que sabe maximizar o problema dele, sabe deixar o problema mais belo, né? Amado, você quando está passando fome não precisa andar com o lábio seco e rachado. Põe saravela aí, ou óleo, ou banha, não sei. Mas não é todo mundo que precisa saber que eu estou passando mal. Porque, amado, José está lá. Ele não está lá como um coitado, não. Ele está lá e está dizendo, eu estou tentando esquecer o que me fizeram. Talvez naquele lugar ele nunca tocou a respeito dos irmãos. Talvez nunca contou a história dele. Porque, amado, quando toda hora você conta a velha história, você não consegue viver a nova história. Se nós quisermos uma nova história, temos que deixar de contar a velha para começar a contar a nova história. Porque quando você conta a velha história, você dá vida
A velha história. Por isso eu não gosto muito desses testemunhos do irmão que era bruxo e começa a fazer turnê em todas as igrejas, a contar como derrubava os pastores, como fazia cair não sei quem. Isso não é de Deus. Se agora é nova criatura, prega Cristo. Você pregou muitos anos a bruxaria, derrubou tantas pessoas, e agora está vindo nos falar para quem você derrubou. Isso edifica que a igreja? Isso é só para assustar os mais fracos. Olha, os irmãos mesmo que não oram, nós lhes agarrávamos à noite. Aqui eles apertavam. Você vê os irmãos aqui depois do culto. Porque ele não quer para lhe agarrar. Estou errado? É uma moça chamada Jandira, contou o testemunho dela lá no Lubango. Aquilo todo mundo tinha no telefone. Na rádio aquilo era o café da tarde, da manhã e da noite. Toda hora passava. Houve uma turnê, todas as igrejas lhe convidavam para ir contar testemunho. E deixavam tampinha à toa, elas diziam assim: nós íamos nos bares e recolhíamos as tampinhas. Cada pessoa que bebeu naquela tampa, nós conseguíamos amarrar a vida deles. Os bêbados começavam a voltar com as tampas em casa. As mulheres começaram a descobrir quantas o marido bebeu ontem. Não, mas e orar por causa de medo? Oração é relacionamento. Oração é intimidade com Deus. Eu não vou passar a orar porque um bruxo disse que pastor que não ora. Não, eu começo a orar porque eu tenho um compromisso com Deus. Alguém está comigo? Diz amém. Outra coisa, querido, José aqui nos ensina que nós precisamos aprender a aceitar, precisamos aprender a perdoar e precisamos aprender a esquecer. É aceitar as coisas como estão na tua vida. Porque, amado, o que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Eu não tenho como comprar um Hammer agora. Agora eu vou ficar assim. Pastor, está assim porque não tenho dinheiro para comprar Hammer. Pastor, está assim porque não tenho casa na centralidade. Você vai morrer, irmão. O que você não tem, aprenda a aceitar. Volta para a tua casa. O que é o almoço? Aceita que a comida sabe melhor. Você está lá a comer agora, a comer pirão com gosto de hambúrguer. Poxa, se fosse hambúrguer mesmo, poxa. Se fosse hambúrguer, isso vai te matar, irmão. José aceitou a realidade dele. Por isso, quando a mulher dele vai dar à luz, me dá Gênesis 41, filho. Versículo 50. Quando a mulher dele vai dar à luz, a primeira coisa que José faz quando vai dar o nome dele, ele não dá o nome de azarado. Ele poderia dizer assim: oh, já sofri tanto nessa vida, teu nome é azarado. Você é o azarado porque nasceu no Egito, devia nascer em Canaã, perto do avô, azarado. Olha como uma pessoa curada faz. Uma pessoa curada até nas atitudes, ela mostra que é curada. Eu perdi, eu sofri, mas hoje já não estou perdendo mais. Hoje já não estou sofrendo mais. Então o que é que eu faço? Qual é o nome que eu dou nessa vitória? E a Bíblia diz: e nasceram a José 2 filhos antes que houvesse um ano de fome. Que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote do sol, que o Dion passa. E chamou José o nome do primogênito, Manassés. Na maternidade do Egito nasceu. José está lá na porta. Nasceu o que? Menino ou rapaz? Seu José, um rapaz. Tá bom. Manassés. Por que José Manassés? Por que você dá o teu filho de Manassés? Ele explica: Deus me fez o quê? Esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Então eu esqueci o que os meus irmãos me fizeram. Eu esqueci as perseguições que eu sofri na casa do meu pai. Por isso esse cara aqui se chama Manassés. Deus me fez Manassés. Eu esqueci. Nós temos que ativar a nossa peça de esquecer.
Porque, irmão, tem coisa que é melhor esquecer mesmo. Eu vou repetir, tem coisa é melhor esquecer mesmo. Não põe no coração, não põe na mente. José está dizendo, tudo que me fizeram, eu estou fazendo o quê? Estou esquecendo agora. Amado, José esqueceu dos sofrimentos. José esqueceu da... E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O nome dos filhos de José é um esboço. Ele está a colocar as coisas em ordem, Cândido, como aconteceram na vida dele. Quando ele diz Manassés, ele está a dizer, para vir Efraim, tem que vir antes Manassés. Ou seja, para eu crescer, eu primeiro tenho que esquecer, para depois crescer. Tem gente que tem medo de casar até hoje, porque ainda não esqueceu aquele casamento primeiro que deu errado. Pastor, já não vou casar mais. 29 anos, porque fiquei viúva com 25. Tenho medo de perder mais um. Oi, irmã, tenta lá. Oi, irmã, tenta lá só. Às vezes esse vai durar 50 anos. Mas você precisa esquecer o que morreu rápido. Quem sabe vem o que vai morrer muito mais tarde antes de você, depois de você. Já que você tem medo de ficar sozinha, então você vai deixar alguém sozinho. Tem gente que tem medo de fazer filho porque primeiro morreu. Davi pegou Betseba, mulher de Uria. Criança nasceu e estava doente o bebê, aquele bebê que nasce doente. E Davi ficou trancado no chão 7 dias no quarto. Não comeu e não bebeu água. A Bíblia diz que depois de 7 dias de oração e jejum a favor da criança, porque tem dia que o jejum e a oração não funcionam mesmo, a criança morreu. E Davi estava lá, e quando ele estava com a porta aberta no quarto, percebeu o movimento estranho dos servos, que a criança morreu. Ele percebeu que alguma coisa está estranha, e não é a criança que curou. Ele estava atento, porque orar, você tem que orar e estar atento ao que está acontecendo no mundo, para que a minha oração seja sábia. Porque tem esquece o que está acontecendo no mundo. Não, Davi estava a orar, mas sabia o que estava acontecendo ao redor dele. Quando ele percebeu que a criança morreu, ele chegou e levantou e chamou o seu, vem cá. O que está acontecendo? Fala você, não, fala você. Alguém falou assim lá atrás. Ué, se quando a criança estava doente, o rei já não comeu durante 7 dias. Agora que ele escutou que morreu, o que ele vai fazer? Vou me matar. O rei vai se matar. É melhor lhe ocultar. Liga para o psicólogo de Davi, para lhe transmitir a notícia. Oi, para com a palhaçada. O que aconteceu? A criança é morta? Sim, é morta. Tá bom, dá licença. Acompanha o rei, vai se matar, acompanha. O rei entrou na casa de banho. Todo mundo lá, rei, tá tudo bem? Fiquem calmos, tá tudo bem. Tá tudo bem, rei? Davi está lá tomando banho, há 7 dias que não banhava. Davi pega azeite e unge a cabeça dele. Davi pega as vestes reais e coloca sobre o corpo. Davi passa na mesa, tem pão e ele senta e come. Davi sai daí e vai no tabernáculo orar. E aí eles falam, como é que nós vamos entender Davi? A criança doente chorou, jejuou e não comeu. Agora que é morta, ele banha, ele se unge, troca de vestes, come e vai para a igreja. Davi disse, o que vocês querem que eu fizesse? Que me matasse? Que destruísse a minha vida? Virasse um drogado, um lhambeiro, virasse um bêbado? Lógico que não. Eu jejuei e orei, porque a criança ainda estava viva. Agora que morreu, eu não posso trazê-la para cá, apenas eu posso ir até ela. Ou seja, ela agora morreu. A única esperança que eu tenho, quando eu morrer, vou lhe encontrar, porque eu não posso lhe trazer aqui. Sabe o que Davi está a dizer? Quando você perder, a vida continua. Quando alguém te abandonar, a vida continua. Quando alguma coisa fracassar, a vida continua. Ah, eu fui traído,
momento, mas a vida não parou, ela continua. Alguém está comigo? Diz amém. Não adianta pensar que o mundo vai parar quando você parar. Não adianta pensar que as coisas pararam porque você está trancado num quarto. Não parou. José, Manassés, Deus me fez esquecer. Deixa eu perguntar para você: o que você precisa esquecer que está te causando males? Pastor, me burlaram um carro em 2007. Esquece. 2007, irmão. Hoje é 20. Se o cara não devolver em 2008, em 2009, vai devolver em 2020. Esquece. Pastor, ele me deve desde 1999. Ainda era quase reajustado. Você ainda quer guardar isso? Fala para o irmão que está ao seu lado: esquece. Ah, pastor, não sei se eu vou empelar, se é a Unita que passou lá na aldeia, levou os bois do meu avô. Oi, boi. Ontem era riqueza, hoje é conduto. Esquece. Ontem quem tinha boi era rico, hoje é conduto. Você entendeu isso, irmão? Irmão, teu marido te traiu. Você consentiu em ficar com ele? Ainda estão juntos? Esquece. Não fica mais aí na cama assim à noite. Assim foi como? Assim ele começou como? Quem lhe chachou? Quem chachou quem? Ô João. Assim foi como? Fala para o irmão que está ao seu lado: esquece. Tem coisa que é melhor, porque se te falarem vai doer, mas fala para o irmão que está ao seu lado: esquece. Oi, pastor, está difícil. Esquece, vomita isso. Guardar mágoa, eu já ensinei aqui o que é mágoa. Mágoa é má água, é água podre. Esquece isso. Você que quer namorar com alguém, não pergunta mais: namorasse com o Rambo, o Jet Li, mas quem? Assim andavam aí se beijar, onde começa a querer. Esquece isso. Quer perguntar aí como, Dama? Eu te gosto, mas queria saber. Quando namoravas com o Jet Li, andavam aí para a China, para onde? E o Rambo, faziam como com o Rambo? Irmão, você me quer? Manassés. Meu passado é Manassés. Você está entendendo essa palavra que eu estou trazendo para você? Amado, é uma palavra simples, mas só quero dizer: esquece. Lembrei agora. No ano de 2000, cara, eu trabalhei. Agora estou lembrado, meu Deus. Trabalhei na casa de um vizinho nosso. E eu, mais uns 4 ou 5 amigos, fizemos uns 70 blocos. Estamos a bater bloco e pá. E nos pagaram na altura 250 kwanza. Era véspera de Natal, dia 22 ou 23. Aí passou um cara, um zungueiro, estava a vender jogo de luz. E ele tinha 3 jogos de luz a vender, a 250 cada. E aí os meus amigos compraram para meter nos quartos dele. Eu também queria. E eu falei: cara, eu também quero. Ele falou: já não tem mais, mas eu posso passar aqui dia 24 à tarde e trazer. Eu, Lobanzo, pego o dinheiro do meu sacrifício e coloco na mão dele 250 pau. Naquela altura, meu irmão, era o cara. Aí ele foi. E nós estávamos assim na nossa casa. Ele disse: está vendo lá no outro lado, no matador? Está vendo aquela casa branca lá? Lá, aquela branca dizia: minha casa. Eu falei: aceita aqui o dinheiro. Ah, doido. Ele te mandou ser burro. Foi. Até hoje ainda foi. E eu lembro que toda vez que eu olhava para o jogo de luz do quarto dos meus amigos, eu tinha noção que aquilo era meu. E você acredita que no dia 26 eu fui naquela casa branca lá? Falei o nome e falei: achei, você é gatuno, né? Aqui não vive ninguém. Fiquei mais frustrado ainda. Por isso até hoje eu gosto de comprar jogo de luz. Eu fico chateado quando eles não acendem a cruz. Meti jogo de luz aqui. Eu gosto de jogo de luz até hoje.
Fala para o irmão que está ao seu lado, aprenda a esquecer. Ah, pastor, eu lembro, aquela palavra foi indireta para mim. No dia 15 de setembro, às 18h45:30, na guisa da introdução do sermão, o pastor, o cara lembra o dia, a hora, o minuto, o segundo, a data, o mês e a cor da roupa que eu usei para lembrar da mágoa que eu lhe casei. Esquece! José disse: ei, primeiro, você é o Manassés, não é azarado o teu nome. Eu sofri, mas você é alguém que quando eu olho para você, preciso esquecer.